A pergunta que eu queria fazer, basicamente, é nesse cenário, assim, né? Porque a gente sabe que o recém-nascido pré-termo, a gente vai fazer toda a contagem para a correção da idade e tal, mas qual que é o impacto do desenvolvimento pelo fato do desenvolvimento não ter acontecido na vida intrauterina? Isso afeta muito, né? Pois é, na verdade, não só a prematuridade, mas o extremo baixo peso, o baixo peso por si só já é um fator de risco se tiver uma criança com restrição de crescimento intrauterino. Então, se qualquer evento pré-natal que interfere no desenvolvimento do bebê, seja ele nascer antes do tempo, seja ele ter um evento realmente... por exemplo, a gente tem bebês que a mãe teve placenta prévia ou teve algum evento nesse sentido, esse bebê está em risco para atraso. E alguns, a gente vê que, quando já tive bebês que a mãe, com 17 semanas, a mãe teve um sangramento, entrou em trabalho de parto, mas ela já tinha tido outros 2 abortos, vamos segurar, e deixaram internada. E aí conseguiram segurar o parto. Quando o bebê nasceu, ele já nasceu com uma leucomalácia periventricular, ou seja, lá naquele evento é bem provável que logo depois tenha tido momentos de isquemia, situações assim, mas de instabilidade hemodinâmica dentro do útero, que também já geram, podem gerar alguma lesão. E o nascimento precoce, né, demais, inclusive, eu falo que o bebê chegou cedo demais no mundão, né? Aqui é muito difícil a vida, não é muita judiaeira, né? Esses bebês ainda chegarem 3 meses antes, né? 24 semanas, gente, é muito tempo antes. E aí, nasceu em Osasco ainda pra ajudar. Porra, aí termina de fuder tudo, olha, né? eu moro quase em Osasco. Eu nasci lá, mano. Eu nasci lá. Então Relaxa, tá tamo junto. Tô ali, ó, na divisa. Jaguaré. Tô ali na divisa. Moro no Olha, eu Jaguaré, também. tá Eu moro ali, não, ó, eu não moro lá, não. Eu moro na Politécnica ali. O bebê do ser humano, assim, ele já nasce precoce comparado a outros animais, né? Então, Exato. assim, nascer mais precoce Então, ainda... Que é o que a gente... É por isso que é muito... A tal da matriz germinativa que a gente estava falando ali com 34 semanas, né? Até ela ter a regressão, que é uma região de neurônios que vão se diferenciar e virar, enfim, características ali na glia, enfim, se caracteriza outros neurônios que se especificar nas suas funções. É como se fosse um núcleo que as células vão se diferenciar. E nesse contexto, pensa que esse núcleozinho, que é a matriz germinativa, que é extremamente vascularizada, qualquer mudança de pressão que gere uma pressão intracraniana alterada pode fazer um sangramento, pode fazer uma hemorragia periventricular, e você pode ter uma lesão se for uma hemorragia maior. Então, sei lá, tem 1, 2, 3, 4 graus, né? O grau da hemorragia, você pode gerar uma lesão ou não. Se não gera, de qualquer maneira, se você tem um sangramento, aquele núcleo, aquelas células vão ter menos células para se diferenciar também. Então, você tem, quando a gente pensa nos transtornos do neurodesenvolvimento, que é o que a gente tem visto hoje, que dificilmente os prematuros extremos fogem, e é por isso que a gente, de pelo menos alguma dificuldade, dentro dos transtornos, a gente tem o TEA e o TDAH, que são os mais famosos, mas a gente tem os transtornos de fala e linguagem, os transtornos de aprendizagem, os transtornos de deficiência, o transtorno de desenvolvimento intelectual e os transtornos motores, que é a minha segunda parte 2 da vida, né? Que é a parte do transtorno de desenvolvimento da coordenação. Então, quando a gente faz essa intervenção, a gente já está olhando para todas essas áreas. Então, a gente faz um segmento de desenvolvimento global, justamente porque aí o risco é muito maior. Porque esse bebê nasceu antes do tempo, dentro desse contexto muito árido de ser manipulado, de ser, né, de posicionamento, você não tá, por mais que a gente tente que a incubadora faça algo similar ao útero, não é, né? Definitivamente, nem de perto. Então tem toda uma parte também de adaptação da alimentação, né? Pensa que o bebê estava lá recebendo pela placenta e de repente tem que, vamos lá, sistema digestório, tem que se virar aí no leitinho, né? Tem toda a parte respiratória, tem toda a parte... Então, não é só o pulmãozinho que a gente pensa na UTI, tá lá no ventilador. Pô, mas tem tanta coisa em volta. E o cérebrozinho é o que está ali mais sendo exposto a uma situação de estresse que gera não só uma lesão em potencial, mas uma disfunção. Porque quando a gente pensa nos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente pensa em disfunção neural, né? A gente pensa nas conexões não bem estabelecidas, tanto que não tem um instrumento, né? Então a gente não tem um marcador biológico para determinar o diagnóstico. Os transtornos não são diagnosticados clinicamente. Por isso que quando a gente começa a perceber, esse bebê não está olhando, esse bebê não está acompanhando. Bom, vamos excluir
discute com a equipe, vamos excluir médicas, por favor, façam um pedido de exame, dá uma avaliada, né, encaminha para o oftalmo, encaminha para o otorrino, porque se a criança não está acompanhando, não está acompanhando porque ela não enxerga, não está acompanhando porque ela não escuta, ou tem isso. O problema é a integração sensorial, né? É o processamento dessas informações sensoriais. Então, hoje a gente tem esse outro perfil aí também de bebês por causa dessa exposição muito precoce ao mundo, que antes, como eu falei, a gente ventilava com ventilador de adulto, a gente não sabia ventilar, a gente não conhecia a ventilação protetora de recém-nascido. Então, a gente realmente fazia muito mais lesão, aí uma lesão era maior, o PC era mais grave e a gente não tinha como fugir da paralisia cerebral. E ainda assim, com o conhecimento que se tem hoje, ainda está uma construção muito grande. Ainda falta muita coisa para se pensar. Muito, mas a gente está conseguindo manter vivos alguns bebês que quando eu estava na UTI neonatal lá em 2000 e sei lá quanto, esqueci, 4, 6, 10, sei lá. Eu entrei na USP em 2010, então foi 2004, 6 a 10. A gente não tinha a menor informação, né? Então, acho que é isso. A evolução da pediatria na respiratória, em especial, foi muito linda. E não só manter vivo, né? Mas antes a gente mantinha entubado por mais tempo, a gente ventilava mais agressivamente por mais tempo, e hoje a gente estuba muito mais precoce, que nem a gente está lá que a gente estubou com 27 semanas e está mantendo na VNI. Então, assim, a gente está agredindo muito menos esse pulmão. Às vezes entuba só para fazer surfactante e já estuba depois, porque ficou ótimo, né? Hoje em dia a gente faz, por exemplo... Só estubava depois da 34ª, antigamente. A gente faz hoje, por exemplo, surfactante minimamente invasivo, que a gente nem entuba, só passa uma sonda, põe o surfactante lá dentro e tira a sonda. Então, assim, a gente mudou bastante, então isso agride muito menos também o pulmão da criança. A chance de fazer uma broncoaspirasia... Os cuidados neonatais mudaram a vida e o prognóstico junto com a gente. Depois ali que vai tentar dar função melhor para essa condição clínica aí que a gente tenta evitar assim que a gente... Não é nem vou fazer uma intervenção num bebê que não tem nada. Teve um AVC. Sim, teve um AVC, a gente já tem que saber. Bom, se foi aqui, vamos olhar com muito cuidado como é que está essa mãozinha. Aí você vê, olha só, você está vendo que essa aqui é diferente? E a gente tem instrumentos de avaliação de movimento, né, os movimentos espontâneos, que são o General Movements, né, Assessment, que é o GMA, e que a gente consegue ver o padrão de movimentação espontânea do recém-nascido até um mês é um padrão, na verdade, até o 4º, 5º mês a gente consegue ver esses padrões, e com 3 meses tem um outro padrão, em que a gente tem uma sensibilidade muito alta para paralisia cerebral e transtornos. Então, assim, você vê uma alteração nesses padrões de movimentação espontânea, já dão um cheirinho ali de, tipo, a gente precisa intervir. Então, a gente não precisa esperar ter sequela. A gente tem instrumentos muito precoces. A Heine é uma, né, que é uma avaliação neurológica que a gente faz fazer a partir dos 3 meses, que a gente pode ter a versão neonatal também, que a gente faz uma avaliação neurológica e vê como está essa criança. E ela assiste, tem lá a nota de corte para risco de paralisia cerebral no primeiro mês de vida. Então, assim, não é... Hoje, a Heine, os GMs e ressonância são os nossos 3 instrumentos que na literatura mostram que tem o melhor valor preditivo de paralisia cerebral. Então, e 2 aqui, a gente que faz. A ressonância não ainda não. É legal pensar nessa evolução, né, de ferramentas que pensam na motricidade espontânea, na mobilidade espontânea, porque da época que a gente se formou, falava sobre reflexo. E não avaliava-se tanto aquilo que estava extra reflexo do que se esperava para o desenvolvimento. Então, pensa GMA que você comentou, não conhecia essa ferramenta, achei ela... então. E é muito tranquilo pensar nisso, né? Mas que se for pensar, são movimentos espontâneos que tem desde o útero, da época, né? Desde o intraútero, a partir de 14, 15 semanas, a gente já consegue ver no ultrassom a movimentação do feto, no caso, e esses padrões de movimento se mantêm. A gente conhece, a gente aprendia, né? Eu também fui lá atrás, quando eu fiz faculdade. A gente tinha os marcos e os reflexos primários ali, né? Os reflexos primitivos, que a gente pensava, inclusive, que eu tinha lá os reflexos, o que é esperado? Mas o que importava era esses reflexos não modulados, a culpa dos reflexos que não vão lá no paciente com paralisia cerebral. E aí, de repente, você fala, gente, não, os reflexos eles não são tão do mal assim, não, pelo contrário. E aí, e essa movimentação espontânea, ela já está ali, olhar e cuidar, e saber avaliar o padrão de movimentação, se isso é normal ou anormal, é o que a gente, a partir do primeiro mês, já aconselha. Aliás, desde o 2º dia de vida. Né?